Como anda a sua rotina? Como anda o seu dia? Você acorda para realizar os seus desejos, os seus sonhos? Ou você acorda para realizar aquilo que dá para ser realizado? Olá, meu nome é Fábio Viana e a convite da Cooper Pilkington, eu estou aqui para falar de saúde mental e financeira, pois afinal muitos e muitos brasileiros não estão conseguindo honrar com as suas dívidas, não estão conseguindo ter uma rotina saudável e por isso vivem aí atribulados com a sua saúde mental, baixando a sua produtividade, vivendo uma coisa chamada presenteísmo, que é o corpo presente e a mente ausente, e muitas vezes incorrem de falta de segurança no trabalho e também de falta de qualidade de vida na sua família. Pois afinal, a rotina é algo que a nossa mente e o nosso cérebro precisa, pois muitos de nós brasileiros nos deixamos tomar pelo automatismo. E aí a gente foi tomando decisões, e o Brasil hoje vive dois grandes prêmios aqui que não são tão adequados. Hoje o Brasil é o segundo maior cobrador de juros do planeta. E outro prêmio que o brasileiro conseguiu foi o segundo lugar no planeta de pessoas que ficam mais tempo no celular. E essa média de tempo é 9 horas por dia. E muitos de nós, para sobrevivermos diante desse cenário, acionamos o que eu chamo de modo reativo ou automatismo. Acorda para trabalhar, depois chega em casa já pensando em dormir para o dia seguinte. Quando se vê, passou o dia, quando se vê, passou a semana, o mês, o ano e não cuida do corpo, não tem tempo para olhar para o corpo, para a mente, para o financeiro. E isso aumenta muito a nossa carga e vai cada vez mais comprometendo a nossa rotina. Mas Fábio, por que é tão importante ter uma rotina saudável? Você já ouviu aquela frase, você deve sair da sua zona de conforto? Essa frase, ela é equivocada, porque muitas vezes as pessoas entendem que sair da zona de conforto é se reinventar, é fazer algo muito novo, é sair da sua zona de segurança, é sair da sua zona de aprendizado. E por isso as pessoas acabam que mantêm o mesmo padrão, o mesmo dia, a mesma rotina. Na verdade, você precisa estabelecer bons hábitos para expandir a sua zona de conforto. Ou seja, talvez tenha algum pilar na sua vida que hoje não está adequado da maneira que você gostaria. Às vezes a sua alimentação não está adequada e aí você vai melhorar a rotina de alimentação, pois com previsibilidade a tua mente vai ficar muito mais segura. Às vezes o teu corpo ainda está com muitas dores, você ainda não está conseguindo a performance que você gostaria. E aí você vai expandir a sua zona de conforto, ou seja, trazer um pouco mais de musculatura para o teu corpo para que você execute aquilo que precisa ser executado. Então, por uma questão da neurociência que já foi estudada e comprovada, o nosso cérebro ele precisa, ele tem uma inteligência chamada inteligência de padrões. E com essa inteligência de padrões ativada e você acessando bons padrões, você vai ter bons resultados. Mas também, se você não cuida disso, automaticamente você vai acessando os padrões reativos, aquilo que dá para fazer. E aí você acorda e vai se alimentar com aquilo que dá para se alimentar. E você chega no seu trabalho e faz aquilo que dá para fazer. E todo esse ciclo ele vai comprometendo a sua performance, a sua saúde mental e a sua saúde financeira. E você deve estar pensando que criar essa rotina deve custar muito dinheiro ou deve ser muito complexo, porque a maioria das pessoas não tem feito. E na verdade é o exato oposto, Não custa nada, vai custar o quê? A sua organização e o seu tempo. E aqui vão dicas muito práticas que você vai inserir no seu dia para melhorar a sua saúde mental e financeira. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, o dia não começa quando você acorda. Você deve começar o dia no dia anterior ao dia que você vai executar o planejamento. E você vai usar uma estratégia conhecida como higiene do sono. O que é higiene do sono?
1h30 antes do horário adequado de dormir, é recomendado que você comece a baixar a rotina da sua casa. O nosso cérebro ele aprende a ver o que é dia ou noite através da luminosidade. E se você até na hora de dormir, até o momento de dormir, você está conectado às telas, ao celular, você está mandando luminosidade para o teu consciente e para o teu inconsciente. E é por isso que muitas pessoas, quando deitam na cama, elas ficam rolando, porque o nível de dopamina, o nível de adrenalina está bastante alto. Então, 1h30, o que você vai fazer? Você vai reduzir, né, a quantidade de informações. Se possível, evite telas. Se possível, evite músicas altas ou barulhos intensos. Aproveite esse tempo, essa 1h30, para conversar em família. Dê uma volta na casa, né? Arruma o ambiente. Você já pode fazer uma pequena lista de objetivos para o dia seguinte. Você deve também já preparar a sua roupa e o seu café da manhã para o dia seguinte. Ou seja, você vai enviar informações para o seu inconsciente de que está chegando a hora de dormir, para quando você deitar na cama, você atingir o nível máximo do sono no menor tempo possível. Isso se chama higiene do sono. Uma outra dica bastante importante que você já deve ter ouvido várias e várias vezes é: beba água. O teu corpo é formado mais de 70% por água, e água parada, você já sabe, não é algo bom. Muitas vezes falta energia para a sua rotina, falta animosidade porque o seu corpo está desidratado. Qual é o cálculo adequado? Pelo menos 35 ml de água por quilo. Então, se você não atinge essa média de hidratação, o seu corpo ele vai requerer água e, portanto, ele vai consumir energia de uma maneira adequada. Assim como o motor, quando você coloca um combustível ruim, né, ele vai ter uma performance menor do que o que poderia, o seu corpo funciona da mesma maneira. Atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física acumulada na sua rotina por dia. Esse é um indicador da OMS, a Organização Mundial da Saúde. 30 minutos. Se você, por exemplo, faz 15 minutos pela manhã, 15 minutos antes de chegar em casa, vida nova, o teu corpo vai criar e vai distribuir toda a energia de uma forma mais adequada. Pode ser você, por exemplo, vai para o trabalho, desce 1 ou 2 quarteirões antes. Se você tem elevador, talvez você pode optar pela escada. Então aproveite as oportunidades que a vida te dá para você executar aí os seus 15 minutos de manhã e 15 minutos no final do dia de atividade física acumulada. Fábio, e o celular é vilão ou é mocinho? Na verdade, o que você faz com ele pode torná-lo um mocinho, ou seja, te ensinar mais sobre saúde, sobre educação financeira, sobre bons hábitos. Ele é uma grande faculdade. Tudo aquilo que nós precisamos em termos de conhecimento e sabedoria está disponível, e posso dizer assim que boa parte desse conhecimento de forma gratuita para você. Por isso, aqui vão 2 dicas sobre o uso de telas. A primeira delas, limita o uso, porque 9 horas em média por dia é muito tempo no celular. E a segunda é tempo de qualidade, né? O que pode ser o mocinho está se tornando um grande vilão, pois muitos brasileiros estão usando esse dispositivo para jogos de apostas, para jogos de azar. Nós tivemos em novembro do ano passado detectado 20 milhões de usuários do Bolsa Família aplicando seu benefício diretamente para as famosas bets ou jogos de apostas. Nós tivemos 30 bilhões, né, de faturamento dessas empresas nos últimos meses aqui no Brasil. Então é um dado bastante importante e uma rotina bastante perigosa que está se tornando hábito de alguns brasileiros, vício para alguns outros brasileiros e compulsão para outros brasileiros. Por isso, esteja atento na qualidade de que você usufrui do seu celular. Uma outra dica bastante importante: troque a palavra comer pela palavra se alimentar. Muitas vezes você não se dá conta, mas na ansiedade
né, nos gatilhos ali de saciedade, você vai para se alimentar, vai escolher ali a sua alimentação e você pensa em comer. E quando a palavra comer ela é colocada como objetivo, a gente pensa sempre em quantidade. Quando na verdade, se você troca a palavra comer por se alimentar, você vai pensar em qualidade. Quando você vai para o seu horário de refeição buscando se alimentar, você pensa e você vai focar naquilo que é o necessário para te trazer energia, para nutrir o teu corpo e com certeza você vai estar alimentando a sua mente e por consequência terá mais disposição, mais criatividade e mais saúde mental, por que não dizer saúde financeira. Ainda falando sobre rotina, você tem uma rotina financeira? Muitas vezes as pessoas que me procuram enquanto educador, eles querem ajustar todo o ano de uma só maneira, de uma só vez. E o que eu tenho para dizer para as pessoas? Se você acha muito difícil ou nunca planejou o seu ano de uma forma completa, pense no semestre. Se você acha que o semestre está muito distante da sua realidade, pense no mês. Agora, se você nunca fez o mês, o semestre e o ano, o convite é muito simples. Organize a rotina financeira do seu final de semana. É isso. Convide o seu cônjuge, convide as pessoas na sua casa e a partir ali de quarta ou quinta-feira, pense assim, o que nós precisamos fazer neste final de semana? Pois afinal, quem organiza o final de semana, organiza o mês, organiza o ano e organiza a vida. E para encerrar a nossa rotina, a provocação final é: tenha um hobby. Seja música, seja leitura, seja teatro, seja culinária, seja estudar sobre educação financeira, seja estudar sobre a gestão do seu tempo. Tenha um hobby. Se você gosta de carro, se você gosta de moto, se você faça aquilo que é importante para você. Hoje nós temos aí grandes grupos, né, de pessoas que gostam de correr, de andar de bike, e isso vai servir para você como uma válvula de escape, apoiando a sua saúde mental e, por que não dizer, a sua saúde financeira. E é isso que a Cooper Pilkington deseja para você. Mais prosperidade, mais saúde mental e mais saúde financeira. Curta, compartilhe, deixe os comentários e convide outros amigos, queridos e familiares para compartilhar dessa série de vídeos que foi disponibilizada gratuitamente para você.